chamo Cirino da Rocha, sou da Direção Nacional de Movimentos de Barragem, fui a título da barragem em uma outra região do Brasil e atualmente contribuo com a organização das famílias atingidas na bacia do Rio Tocantins. A gente já desenvolveu um trabalho na barragem de Lajeado, Peixe, São Salvador, e atualmente nós temos um trabalho nessa questão da barragem de Estreito, onde nós temos várias famílias que estão sendo atingidas por essa obra. Obra esta hoje que é totalmente da iniciativa privada, que acaba tendo financiamento de recursos públicos, nesse caso do BNDES. Então, assim, nessa região a gente tem uma especificidade diferente de algumas regiões, principalmente do centro-oeste e sul do Brasil. Você tem várias categorias que moram, que sobrevivem dessa relação com o rio. A gente pode estar identificando o pessoal que é fazendeiro, que sobrevive do plantio da vazante, que é uma área próxima do rio, os pescadores, extrativistas, oleiro, pessoal que sobrevive também das atividades de praia, das temporadas de praia, que é os barqueiros, barraqueiros, os pequenos agricultores. Assim, tem uma grande diversidade de pessoas que sobrevivem dessa relação com o rio, ou seja, dessa proximidade do rio, a sobrevivência dessas famílias estão intimamente ligadas com esse espaço. Uma das maiores dificuldades que a gente tem enfrentado é como é que a gente consegue que a empresa reconheça essas famílias atingidas, até porque as atividades que elas desenvolvem junto ao rio, elas não têm um documento de propriedade, elas não têm um documento que prova que elas têm alguma área na beira dentro do rio ou na beira desse rio, que é as categorias que eu já coloquei. Então, ou seja, a empresa ela passa a reconhecer principalmente os proprietários de terra, aquelas pessoas que têm um documento da área. Isso assim, fez com que em vários momentos nós fizéssemos mobilização, em vários momentos a gente construiu essas questões e temos tido muita dificuldade, principalmente os barqueiros, barraqueiros, pescadores, oleiros, os vazanteiros, em ser reconhecido. O que a empresa tem proposto são muito mais atividades de fomento, tipo um curso de capacitação, alguma questão nesse sentido. Isso não resolveria o problema. Está sendo tirado dessas famílias algo que dá a subsistência delas. Está sendo tirado delas o rio, o espaço de relação. Que também que vai além de uma questão econômica, vai uma questão de relacionamento, uma questão que está ligada à vida, à sobrevivência dessas famílias, como identidade, como uma questão cultural, como uma questão de costume, ligado a esse espaço do rio, que é a praia que forma na temporada seca, e nessa região você tem 6 meses de chuva e 6 meses de seca, então você forma várias praias, as frutas. Então assim, isso tudo tem causado vários problemas nessas famílias, nessas comunidades. Você tem ideia aí de quantos atingidos pela barragem de Estreito? Olha, nós tem 2 dados que a gente tem trabalhado. A empresa trabalha em torno de 1.800... Quem é a concessionária? A concessionária é o SEST, que é composta pela Tractibel, Vale, Alcoa e Camargo Correia. Então eles trabalham com um número em torno de 1.800 a 1.900 famílias. Nós trabalhamos com um número em torno de 5.000 famílias. Claro que quando a gente trabalha com um número de 5.000 famílias, nós estamos colocando dentro desse universo de atingidos, de famílias atingidas, todas aquelas pessoas que sobrevivem ou que têm uma relação com o rio, que é o fazendeiro, que é o pescador, que é o extrativista, que é o barqueiro, que é o barraqueiro na temporada de praia, que é o poceiro, então assim, todas essas famílias sobrevivem. Se a gente for olhar assim, isso em torno de 5.000 famílias. Se nós for olhar, assim, além disso, tem pessoas que só têm uma relação só de passeio, turismo ou de outras relações com o rio, é claro que o número seria muito maior. Se você pegar a barragem de Estreito, vai atingir em torno de 12 cidades, 10 no estado do Tocantins e 2 no estado do Maranhão. As pessoas das cidades, boa parte das mulheres, lavam roupa no rio.
Então você tem um cais no rio e elas vão lá lavar a roupa, né? As pessoas tomam banho. Então, assim, são várias questões dessas famílias, dessa cidade, que está ligada, então, a sua vida com o espaço público. Entendi. E como é que, além da perda aí dos meios de sobrevivência, o que você poderia destacar de, enfim, violação dos direitos humanos aí por parte da empresa com relação aos atingidos, ou outras problemáticas, por exemplo, a água, a qualidade da água, se diminuiu, né? Um reservatório, como é que está essa questão lá? Então, assim, essa questão eu acho que poderia dividir em duas questões. Uma é a questão da violação do direito, né? Então, assim, a gente entende, e aí o próprio relatório de direitos humanos coloca isso, você tem várias violações de direitos humanos. Eu acho que os direitos elementares, a questão da própria alimentação deles, né? Que antes você tinha um espaço, né? Quando a gente fala de vazante, é o espaço próprio, calha do rio. Na temporada de chuva, você tem 6 meses de chuva, o rio vai encher, vai transbordar, e na época da seca o rio baixa, e essa é uma parte, então, que é fértil para o pessoal planta. Então, isso vai estar sendo perdido e a empresa não reconhece, né? Uma outra questão é os posseiros. Tem muitas áreas de posse. A empresa tem retirado essas famílias com a polícia, simplesmente chega lá com a polícia, com mandato de revogação de posse, e leva para as pessoas para a cidade, deixa na cidade, deixa em qualquer lugar. Ou seja, essas pessoas não tem um outro lugar para morar, não tem, né? Então, assim, tem várias violações dos direitos humanos. A outra questão aqui em relação à qualidade da água, essa é uma dificuldade que eu acho que a gente vai ter daqui para frente, né? Que o enchimento lá iniciou agora no início de 2011, né? Se pegar Babassulândia, Carolina, Estreito, Filadélfia, né? Barra do Ouro, Palmeirantes, são cidades que estão na beira do rio, que vão ficar na beira do lago, né? Então elas não têm tratamento de esgoto, a maioria da cidade é fossa séptica, né? Com o enchimento do lago você vai ter um afloramento do lençol freático, vai ter várias dificuldades, proliferação de mosquito, questão da qualidade da água. Você tem algumas famílias que ainda tiram água de poço, né? De cisterna, e as outras cidades, Babassulândia, Carolina e Filadélfia, elas retiram a água para o consumo da cidade do próprio Rio Tocantins. Isso terá um problema na questão da qualidade da água também. Em alguns momentos a gente chegou a debater com o pessoal do consórcio que eles realizaram todas essas cidades fazendo um tratamento de esgoto. Em nenhum momento eles quiseram fazer, mas seria uma das saídas. Até porque assim, algumas cidades dessas vai ficar meio ilhada, né? E as famílias vão ter muita dificuldade, vão ter muitos problemas. Entendi. Então, só para encerrar, queria que você falasse um pouco como é que é a relação da empresa com o MAB. Assim. A gente sabe da importância do MAB nesses processos de negociação e se existe alguma abertura de negociação entre o MAB e a empresa, ou se a empresa se nega a negociar com o MAB, como é que é? Olha, essa relação é uma relação bastante conturbada, né? E nos momentos antes, um ano, uns 2, 3 anos antes de iniciar a construção da obra, nessa região nós tínhamos uma organização muito forte. Você tinha uma resistência muito forte quanto à obra, né? Juntava ali 2, 3 mil pessoas tranquilo, aí foi feito várias atividades contrárias. No segundo momento, a empresa ela construiu uma estratégia de cooptação, tá? De algumas lideranças, de construção, de alguma associação que ela mesma construía, e da cooptação dos políticos locais, prefeito, vereador, deputado, governador, né? Você tinha vários políticos que eram favoráveis à obra, né? Nesse processo todo, nós, MAB, MST, CPT, aí junto também tinha os povos indígenas, o CIMI, né? Que é o Conselho de Higienista Missionário, e o CPI, que é uma ONG que também trabalha com isso. Nós tentamos formar um grupo de organizações que construiu a resistência e depois fez um processo de luta pelo direito das famílias atingidas. Fizemos em torno de 2 acampamentos, né? Fizemos marcha. Em nenhum momento desse, a empresa se dispôs a sentar para negociar. Em nenhum momento eles se
participar do processo. Em todos os momentos eles se negavam a conversar com qualquer uma dessas instituições que tinham trabalho nessa região, né? Eles que conversavam e aí passavam a conversar isoladamente com algumas comunidades e com algumas associações que eles mesmos construíram, né? Então, em nenhum momento ainda houve um diálogo entre o MAB, o movimento e a empresa. É engraçado que uma das maiores acionistas é a Tractibel, que no mesmo rio, na mesma bacia, foi feita a barragem de São Salvador, né? Um processo de negociação muito tranquilo, né? A garantia dos direitos atingidos, né? Assim, sentou com o movimento, conversamos. Na mesma bacia, isso é um debate que a gente fez várias vezes, então, um atingido que não tinha propriedade, que era ocupante meio lá em São Salvador, ele recebeu 27 hectares de terra, ou então uma carta de crédito de R$74 mil. Em Estreito, na mesma bacia, só que 3 anos depois, 4 anos depois, essa família também, na mesma condição, arrendatário, meio, né, que não era propriedade de terra, ela recebia só 12 hectares de terra, ou então uma carta de crédito de R$35 mil. Então, o mesmo empreendedor, né? Processo aí muito semelhante, mas com uma política de compensação e indenização dos atingidos totalmente diferente, né? Não tem um processo de, vamos dizer assim, de continuidade das conquistas, né? Que poderia se ter, vamos dizer assim, as conquistas de São Salvador fossem um exemplo também para que fosse implementado do mesmo jeito em Estreito, né? Então, eu cheguei a escrever um documento, né, em relação a isso com o pessoal, que é o presidente do consórcio, um camarada chamado José Renato, né, que é o presidente do SESC. Né, e nesse documento a gente colocava que a gente tinha um entendimento, se você for olhar dentro do estado do Tocantins, Lajeado, Peixe, São Salvador, você tem um processo de conquista das famílias atingidas, conquista do direito econômico, né? E quando você vê Estreito, você tem um retrocesso. Eu tenho uma avaliação que dentro da bacia do Tocantins, Estreito tem um dos maiores retrocessos na questão da garantia do direito das famílias atingidas, né? Sim, o cara na mesma condição, na mesma categoria, em São Salvador ele recebeu 2x e em Estreito ele recebeu 1x, né? Em nenhum momento você tinha algum argumento, pois se lá era melhor ou aqui era mais ruim. A questão foi que, assim, e aí é uma avaliação que nós temos, né, que o Estado, e aí o Estado brasileiro criou as condições para que Estreito fosse dado um direito menor. Né, assim. E aí, quando eu falo de Estado brasileiro, está falando de alguns órgãos, principalmente o IBAMA, o Ministério de Energia, a ANEEL, que construiu essas condições para que o consórcio da barragem de Estreito pagasse os menores direitos, menos direito às famílias que foi pago em São Salvador. Tá certo. Obrigado.